Vanilda, eu sou supervisora de projetos do CEMAIS, que é o Centro Mineiro de Alianças Intersetoriais, e esse é o encontro Conexão Boas Práticas 60 mais do projeto Nossos Direitos, né? Caleidoscópio 60 mais Nossos Direitos. Então, é um projeto que ele é executado com recursos do Fundo Municipal do Idoso de Belo Horizonte. Eu queria chamar a Marcela, que é a nossa presidente, para fazer as boas-vindas aí. E aí depois a gente conta um pouquinho como é que vai ser a dinâmica do dia. Gente, então, boa tarde, feliz demais, né, por encontrarmos mais uma vez. Começo agradecendo a Simone, né, por essa caminhada e pela possibilidade de estarmos aqui hoje junto, conversando mais próximo com as instituições de Belo Horizonte. Né, nessa caminhada de rede, de parcerias, é sempre nosso exemplo e sempre disponível. Então, obrigada, Simone, a quem também agradeço, a Silvia e a Vanilda, por essa presença aqui com a gente. Dizer dessa felicidade de encontrarmos sempre, seja mesmo por esse meio digital, né? Não estamos nos abraçando, mas estamos nos aquecendo, assim, quando a gente se propõe a reunir aqui. Eu não vou falar muito, porque eu estou aqui também, como muitos de vocês já sabem, eu faço parte do Conselho Municipal do Idoso, da mesa diretora, e hoje aqui estou super orgulhosa, fiquei até nervosa para falar, porque eu estou com a Renata, que é a vice-presidente do Conselho, e a Fernanda também. E como aqui é uma rede com foco nas instituições parceiras do Conselho, eu vou passar para as meninas, que Renata também, além de ser a vice-presidente do Conselho de Belo Horizonte, é também da diretoria da pessoa idosa, e Fernanda, minha colega enquanto sociedade civil na mesa, que além de presidente do Conselho, também faz parte da instituição da Rede Cidadã. Então, Renata, Fernanda, vocês querem dar uma boa tarde, boas-vindas? Valda, cortei seu protocolo, porque eu não posso deixar de passar para ela. Claro que não, tá certíssima. Vou deixar a Renata começar. Oi, gente, boa tarde. Vou deixar a Renata começar, tá bom? Sabia, os mais velhos têm prioridade nesse negócio? Claro que tinha que ter, né? Oi, gente, boa tarde para todas, né, e todos. Muita satisfação aqui. A gente, desde o começo, está tentando estar junto, mais próximo, mas as agendas estão meio difíceis, né? Eu sou, como a Marcela colocou, né? Eu estou na vice-presidência do conselho aí com ela, com a Fernanda e com a outra Marcela, na mesa diretora, mas também estou como diretora de políticas da pessoa idosa, né, da cidade. E isso tem, nesse distanciamento, feito com que a carga seja pesada. Mas hoje acredito que a gente tem aí uma pauta bem bacana, acho que vai ser um momento interessante de conhecimento e aprofundar as relações. Obrigada pelo convite. Obrigada, Renata. Agora passa para a segunda mais velha aí, por favor. Boa tarde a todos e todas. Para mim é uma satisfação estar aqui nesse encontro. Muito obrigada por poder participar. Um beijo meu às meninas do CEMAIS, a Marcela. E eu vou falar um pouco, só rapidamente, assim, que hoje eu estou aqui nesse lugar de rede cidadã, de organização social, que surge a partir do momento de uma ideia, né, de trabalho em rede. A Rede Cidadã acredita que só se faz ações sociais, intervenções sociais, e só se obtém resultados sociais de impacto a partir do momento que você une os três pilares da sociedade, né? Que você caminha pelos três, que é o poder privado, poder público e as organizações sociais. Então, a gente tem por premissa, por critério, em todos os nossos projetos, permear esses três âmbitos, relacionar com esses três âmbitos, e esse tipo de metodologia institucional me trouxe até a presidência do Conselho.
foi a partir dessa ideia inicial que permeia os trabalhos da Rede Cidadã que eu venho parar como presidente do Conselho Municipal do Idoso e tento todos os dias replicar essa metodologia, que eu sei que não é um privilégio da Rede Cidadã, mas que todos nós, como organizações sociais, fazemos isso, né, de relacionar, permear os 3 âmbitos de relacionamento, de negociação. Isso dá uma trabalheira danada, mas isso traz um conhecimento imenso, né, de trâmites, de processos, de caminhos onde se chega, e eu acho que essa ideia principal, que eu sei que a maioria das organizações sociais se utiliza, né, executa, de permear os 3 âmbitos de negociação e relacionamento, é uma ideia que a gente tem que continuar fazendo, até mesmo porque hoje, como presidente, agora como presidente do Conselho Municipal do Idoso, se a gente não fizesse esse caminho de se relacionar, né, de trabalho em rede, a gente não daria conta do que tem que dar conta e a gente não conseguiria trazer resultados positivos, inovações para dentro do Conselho Municipal do Idoso. Então é isso, só uma fala e vamos em frente, vamos trabalhar. Obrigada, gente. Obrigada, Fernanda. Então, gente, só para a gente fazer alguns combinados, como a gente talvez não tenha condição de apresentar todos, né, que estão na sala, eu vou pedir para vocês se apresentarem por meio do chat, colocar o nome de vocês, qual instituição que está representando, né? O chat fica nesse balãozinho aí, né, no canto superior da tela. E manter, né, se possível, os microfones desligados. Quando for falar, abre o microfone. E hoje, gente, nós trouxemos aqui para a pauta 3 pessoas sensacionais, 3 mulheres sensacionais, assim. O briefing foi que a gente quisesse que histórias que inspirassem o trabalho realizado, né, com pessoas idosas. E aí, então, a gente conseguiu fazer uma trilha, né? Que a gente vai começar com a fala da Vanilda, que foi uma pessoa totalmente impactada com o trabalho que foi desenvolvido, um trabalho em rede. Depois a gente vai ouvir a Silvia, que foi a mentora da Estratégia Brasil, amiga da pessoa idosa, né? E a Silvia, de uma forma muito inspirada, ela conseguiu identificar o idoso nas suas mais variadas etapas, né? De uma forma mais holística, para fazer essa própria proposição dessa estratégia. E a Simone, que em contato com essas duas, eu tenho certeza que, né, conseguiu um aprendizado sensacional com as duas. Agora ela implementa, né, uma rede de atendimento à pessoa idosa aqui no estado de Minas. Então, assim, elas vão fazer uma fala inicial, né? Eu tenho certeza que vai ser muito legal. E aí, depois da fala dela, a gente vai abrir o microfone para as pessoas que quiserem fazer perguntas, que quiserem fazer as suas colocações. Então, eu imagino que é um bate-papo bem leve. A Vanilda já disse que é a primeira vez que ela vai fazer uma transmissão online, e a gente já está aqui na expectativa, porque eu tenho certeza que a história dela deve ser muito impactante. E eu tenho certeza que vai ser a primeira de muitas, viu, Vanilda? Eu acho que você vai gostar Obrigada. tanto que vai começar a fazer essas aparições online várias vezes. Então, Com vamos certeza. Pode começar então, Vanilda, com a sua fala. Boa tarde, meu nome é Vanilda Lessa da Mota Guimarães, moro na cidade de Ponte Nova, sou viúva, tenho 2 filhos e 7 netas. Atualmente sou aposentada. Fui bancária e durante 17 anos atuei na área da educação. Nas horas vagas, sou voluntária em projetos que ajudam as mulheres a recuperar a sua coragem, autoestima e ter uma fonte de renda. Tenho muitas coisas para contar para vocês, mas hoje quero compartilhar 3 fatos. O primeiro é sobre o empoderamento de uma comunidade quando adquiriu conhecimento sobre os seus direitos. O segundo é sobre a mesma comunidade
quando ajudou o poder público na fiscalização de uma obra em um patrimônio cultural. A terceira é sobre a importância do trabalho para manter a esperança e a fé na vida. Primeiro fato. O primeiro é um fato que aconteceu em nossa comunidade, quando participávamos de um projeto da Universidade Federal de Viçosa. O projeto se chama Ações para o Envelhecimento Ativo. Muito bom, por sinal. A gente estava com problema porque já tinha sido publicado nos jornais da cidade e do estado uma notícia sobre a construção de um centro de internação para menores infratores na nossa comunidade. O prefeito já tinha assinado documentos e firmado um acordo com o governo de Minas Gerais para construir o centro em nossa esquina, na beira do rio, ao lado do patrimônio cultural que tanto nos orgulha, o Pontilhão de Ferro. O local é o mesmo onde nossos filhos cresceram brincando. Todos nós ficamos muito preocupados e tristes com a atitude do governo. Ninguém conversou com a gente, simplesmente decidiram, e a única coisa que a gente via era o pessoal tirando foto e os jornais da cidade noticiando. A gente sabia que o local era inadequado, não tinha espaço suficiente para os menores e estava muito perto do rio, que transborda com certa frequência. Além disso, a obra tamparia o nosso patrimônio, que é o Pontilhão de Ferro. Pedimos ajuda à universidade. A primeira coisa que fizeram foi nos perguntar se a gente conhecia a associação de bairro. A gente não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Não sabia o que fazia uma associação de bairro e nem quais os nossos direitos. Foi organizada, então, uma reunião com os moradores da comunidade do Beco, assim chamado, e o presidente da associação. Ficamos felizes em perceber que teríamos direito de nos manifestar. Com a ajuda da universidade, fizemos um laudo técnico comprovando que o espaço não era adequado nem para os menores e nem para nós. A construção não respeitava os direitos de ninguém, nem as leis ambientais e nem a proteção cultural. Coletamos quase 1.000 assinaturas e pedimos o apoio de um vereador. O resultado, o projeto foi inviabilizado e, além disso, já conhecemos nossos direitos, inclusive de manifestar e solicitar o apoio ao poder público. Percebemos que existia também na nossa comunidade um imóvel público que estava destruído pela enchente e abandonado. Iniciamos uma busca pela recuperação do espaço e hoje contamos com um espaço voltado para a realização de atividades culturais, esportivas e diversas atividades diversas da natureza. Hoje temos o Centro de Convivência Cultural no local do antigo tiro de guerra. Fato 2. O mesmo prefeito que tentou construir o Centro de Internação de Menores Infratores também propôs a recuperação do Pontilhão de Ferro, que é o patrimônio cultural em nossa cidade de Ponte Nova. Desta vez, ele esteve na comunidade para pedir nosso apoio. Convocou uma reunião e pediu que a nossa comunidade fiscalizasse o trabalho da obra, né, de recuperação. Entendemos a nossa necessidade de recuperação do pontilhão. Aí,
Aí atuamos como fiscais de obra. O dia que os funcionários da obra enrolavam, a gente falava. Se não estivesse do jeito que foi pensado, a gente falava. A gente estava lá para acompanhar tudo. Resultado, a obra ficou pronta no tempo previsto e do jeito que foi planejado. Fato 3. Antes de iniciar a pandemia, eu já estava trabalhando com um grupo de mulheres para ensinar bordado. Na verdade, a ideia era realizar um trabalho voluntário para que as mulheres pudessem se ocupar, se recuperar, recuperar sua autoestima e ter uma fonte de renda. Esse trabalho é feito na Fundação Menino Jesus, o antigo patronato de Ponte Nova. Ali eu vi mulheres se transformando pelo conhecimento. Com a chegada da pandemia, o trabalho teve que ser interrompido. Estamos muito preocupados, mas já pensando numa forma de voltar a trabalhar. Estamos pensando também em ocupar o espaço que eu falei que conquistamos, onde era o antigo tiro de guerra. E hoje é o Centro de Convivência Cultural. Já conversamos com o coordenador, que já deu o ok. Então, isso irá acontecer em breve. Esse conhecimento também tem servido para ajudar algumas pessoas da minha comunidade. E o que eu estou vendo é isso se transformar num negócio para algumas pessoas. Eu risco os panos, distribuo na minha comunidade e elas bordam. Tá? E, assim, umas estão felizes porque está tendo uma ocupação e nessa pandemia, né, muito louca, e outras já estão comercializando, está sendo uma fonte de renda também, sabe? E o trabalho, e o resultado disso, o trabalho que me ajuda a viver e ajuda muitas outras pessoas, especialmente as mulheres, a se enxergarem e se empoderarem. É isso aí. Obrigada, excelente depoimento. Muito obrigada, viu, por você ter se disposto mesmo a vir, encarou com coragem. Muito obrigada. Agora a gente vai ouvir um pouquinho a Silvia, depois a gente volta em você, Vanilda. Ok. Boa tarde. Eu agradeço o convite para falar sobre a Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa, carinhosamente abreviada para AEBAP, que é uma iniciativa do Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, que passou a se chamar recentemente Ministério da Cidadania. Em 2016, o MDS criou programas para os ciclos de vida, um deles o envelhecimento, que foi estruturado no Departamento de Atenção ao Idoso, do qual fui diretora durante um ano. A demanda do Ministério era que o trabalho fosse baseado no Guia Global de Cidade Amiga do Idoso, criado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Eu havia trabalhado por 4 anos com o mentor do guia, o professor Alexandre Kalash, quando então eu fui para o MDS. Como o guia é global, ele inclui resultados de pesquisa e recomendações para diferentes países, inclusive países desenvolvidos. A demanda do MDS especificava que o programa era destinado aos idosos do Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, ou seja, era destinado à população idosa, vulnerável, de baixa renda e muitas vezes não alcançada por políticas públicas. Era preciso
adaptar a proposta do guia da OMS, mas sua essência foi mantida. A concepção da EBAP envolveu ação conjunta do MDS, com os Ministérios da Saúde e dos Direitos Humanos, com a Organização Pan-Americana da Saúde, que é um órgão, um braço da OMS para as Américas, também é um órgão da ONU para o Desenvolvimento e com o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa. A EBAP foi lançada em abril de 2018, depois de um ano de trabalho de uma equipe na concepção. Eu liderei essa equipe e contribuí com os fundamentos do guia. As principais características da EBAP são que ela é destinada aos municípios que devem ter apoio de seus governos estaduais. Ela tem a função de integrar políticas já existentes e estimular novas políticas públicas na área do envelhecimento. As pessoas idosas definem suas demandas a serem atendidas pelos governos municipais. Os idosos são ouvidos em pesquisas determinantes de um plano de trabalho municipal para o envelhecimento, e esses idosos acompanham e avaliam resultados por meio do seu conselho ou de grupos como comitês, comissões, a forma como se organizarem. Tudo é facilitado por um sistema de informação da EBAP que foi criado para isso, para implementação, para execução, e que permite que os municípios façam adesão à EBAP e desenvolvam diversas fases operadas de dentro do sistema, ou seja, junto com a comunidade participante, que nem sempre é apenas formada por idosos e poder público, mas também por empresas, organizações da sociedade civil, até pessoas físicas, mas tudo é levado para o sistema que facilita a operação do que é realizado lá presencialmente. E a cada fase executada, o município ganha um reconhecimento por meio de um selo. E a cada fase, ele recebe um selo até o certificado final com todos os selos. Esse foi um diferencial da EBAP para estimular um pouco o gestor público a realizar, mesmo não tendo recursos públicos, porque é uma forma dele mostrar o compromisso com a população idosa e, claro, acaba tendo benefícios eleitorais, né? A EBAP prevê que não sejam enviados recursos financeiros, ela não teve orçamento naquele ano da sua concepção. Mas ela proporciona capacitação para a execução da EBAP, incluindo ampliação de conhecimentos sobre envelhecimento. E toda a capacitação é feita à distância, com alguns momentos presenciais, que contou com o corpo docente, com pesquisadores da Universidade Federal de Viçosa. A execução da EBAP é orientada por 8 dimensões que constam do guia da Organização Mundial da Saúde. Tanto quando os idosos participam de pesquisas para falarem sobre o que consideram que suas cidades precisam, como também para orientar a implantação do Plano Municipal para o Envelhecimento. Durante a concepção da EBAP, nós acrescentamos mais uma dimensão por nossa conta, não tem nada a ver com a OMS, que nós batizamos de escolha local.
para garantir que as particularidades brasileiras e de municípios que sejam menos conectados na vida global trouxessem características e demandas que consideram precisariam estar incluídos no plano de ação. Essas dimensões da Organização Mundial da Saúde são ambiente físico, às 8, né? Moradia, transporte, participação social, respeito e inclusão, aprendizagem, comunicação e informação, apoio, saúde e cuidado. Bom, e mais a dimensão do apoio da escolha local. Algumas possibilidades de ações que ou já estão sendo desenvolvidas ou que no momento da concepção da IBAP nós pensamos, pela experiência de que tínhamos informação de alguns municípios, seriam as seguintes: adaptação do espaço urbano com melhoria de calçadas, iluminação pública, sinalizações de trânsito, acessibilidade. Ampliação de programas habitacionais com prioridade para idosos e projetos de casa segura, por exemplo, que aí já é um projeto voltado para o interior das residências. Realização de campanhas sobre transporte público em relação a idosos, essa é uma área de bastante conflito, não resolvido, que a gente precisa se empenhar e tentar encaminhar melhor, mas, enfim, até surpreende que é de conhecimento de todos, quais são esses problemas, quais são esses conflitos e que precisam ser resolvidos. As pessoas repetem isso, mas a gente não vê progresso, né, nas negociações e nos encaminhamentos. Garantia, outra dimensão, outra ação na dimensão da participação social, seria oportunidades de convivência. E aí eu volto a Viçosa, assim como a Vanilda é de Ponte Nova e teve essa colaboração da Universidade Federal de Viçosa, né? Eu também tenho minha relação com Viçosa e conheci um projeto de participação social que me impressiona muito, e que consta de alguns estudos meus, que é o Parlamento do Idoso. Então, representantes idosos do município são eleitos e assumem uma função junto aos parlamentares do município e trabalham conjuntamente para que esses representantes atuem mais diretamente junto às suas comunidades, levantando as demandas, levando para os parlamentares, defendendo essas demandas, inclusive em audiências públicas, né? O formato de funcionamento é o formato parlamentar. E essa é uma representação que não tem sido criticada como nossa democracia representativa atualmente. Também promoção de segurança alimentar, orientações sobre direitos, e aí Vanilda deu um exemplo disso, né, que foi importante para seu grupo. Criação de situações de aprendizagem, como cursos e intercâmbios, aí novamente Vanilda trouxe isso, não é? Da aprendizagem do bordado, não necessariamente precisa ser um curso formal, mas uma transmissão de saberes e práticas entre pessoas acaba ajudando no desenvolvimento das pessoas.
No campo da comunicação e da informação, a divulgação de notícias de interesse das pessoas idosas, e agora, durante a pandemia, foi muito necessário. Muitos se mobilizaram para desenhar formas de orientar e de fazer contato com os idosos, num período em que o distanciamento físico estava obrigatório, e apoio em casos de negligência, maus tratos, preconceitos, enfim, discriminação etária, que é muito comum. E aí, agora, depois de 2 anos da EBAP lançada, eu pergunto, o que a EBAP faz pelos idosos? Eu poderia dizer que ela atrai a atenção de gestores públicos para esse grupo etário, de integrantes de secretarias diversas nos municípios, mobiliza as próprias pessoas idosas e traz consciência de sua importância no contexto nacional, na sociedade. Articula setores, instituições, empresas e organizações da sociedade civil para a realização de ações. Porque nada se faz sozinho. Tudo se realiza em rede. E qual é a situação atual da EBAP? Durante esses 2 anos, mais de 900 municípios, quase 1.000, aderiram à EBAP e avançaram em diversas fases. Porém, a EBAP está ameaçada de ser descontinuada. A gente conhece bem o contexto brasileiro de começo e término de programas e políticas, dependendo de quais grupos e partidos assumem o governo. Eu fiquei até surpresa que a EBAP funcionou de 2018 até agora, porque houve uma mudança de governo nesse período, né? E somente agora o Ministério da Cidadania extinguiu o Departamento de Atenção ao Idoso, que era a casa da EBAP. A equipe do Ministério que operacionaliza a implementação, que responde dúvidas dos municípios, que opera junto com eles o sistema de informação, foi desfeita. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos demonstrou interesse em levar para lá a EBAP. É um projeto pronto, em andamento. Só que negociou com o Ministério da Cidadania que fosse também os recursos previstos no orçamento para lá. E a cidadania se negou. Os recursos não vão, e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos agora está indeciso se leva ou não, o que pode resultar no fim desse trabalho. Eu não sei como deixarão na mão tantos municípios que já aderiram. Talvez a gente aqui em rede possa pensar um pouco se tem uma saída para isso. Mas eu queria, não sei se eu já extrapolei meu tempo, mas falar de um outro trabalho, né? Rapidinho, um outro trabalho em rede, ao qual eu aderi quando voltei de Brasília, saí do Ministério, voltei em abril de 2018, o Movimento Longevidade Brasil, que já tinha começado no ano anterior, foi lançado em 2017, e vem crescendo e se consolidando como um movimento social, se tornando uma organização da sociedade civil influente e prestando um serviço aos idosos do Rio de Janeiro muito importante,
primordial mesmo, e mais do que aos idosos, a população em geral, porque muitas pessoas mais novas, que ainda não chegaram aos 60 anos, participam, sendo colaboradores, voluntários. O movimento tem equipe também, tem um grupo de mentores, mas as pessoas que não atingiram os 60 anos ainda participam para saber como vai ser seu futuro, né? Quem é o idoso que tem dentro de si e que vai se desenvolvendo ao longo da vida e ser explicitado quando a idade chegar. Então, é um trabalho em rede que congrega as mais diferentes manifestações e que está aqui presente assistindo a essa live. Então, quero novamente agradecer muito o convite para falar aqui e me colocar à disposição, não só agora para conversar e participar, mas também seguir com o SEMAS e as entidades envolvidas nessa rede de redes, né? Ou nessas redes de redes. Só uma última coisa, eu conheci esse trabalho de que Vanilda participou, porque eu vi no meio da Simone Martins, que é a próxima a falar aqui. Obrigada, gente. Obrigada, Silvia. Eu tenho certeza que você vai, daqui a pouco, quando a gente abrir o microfone, outras pessoas vão também, né, se manifestar, que estão assistindo aqui. Tem trabalhos muito parecidos com esse trabalho que você desenvolve no Rio, né? Depois a Michelle pode falar alguma coisa da rede dela também. E acho que a gente vai fazer boas costuras aqui, boas articulações hoje. Agora vamos ouvir um pouquinho a Simone. Opa, vamos lá. Boa tarde a todas e a todos. Gente, que honra, viu? Obrigada, Marcela, obrigada, Valda, pelo convite, pela possibilidade de ampliação das redes, né? É isso, é uma rede de redes, já estou vendo alguns rostinhos aqui, parceiros, então a gente segue nessa construção. Eu sei que eu estou aqui para falar da rede de apoio à pessoa idosa, mas eu não poderia começar a falar sem dizer que essa história passa por essas duas mulheres que me antecederam. Então, assim, mulheres guerreiras, né, mulheres que dedicam suas vidas a colaborar, assim, por causas nobres e questões coletivas. Então, por exemplo, a Vanilda, quando ela fala da Universidade Federal de Viçosa, né, esse projeto, Ações para Envelhecimento Ativo, teve a participação das duas, da Silvia, da Vanilda, porque, humildemente, quando nós percebemos, lá em 2015, que era necessário fazer algo para essa temática, né, direcionar nossos esforços para trabalhar em prol de uma agenda para a pessoa idosa, chamamos a Silvia. Na verdade, foi por meio do doutor Alexandre Calati, que indicou a Silvia, que na semana seguinte estava em Viçosa, a gente ficou impressionado com a disponibilidade. Na semana seguinte estava em Viçosa, reuniu com a gente, reunimos mais de 10 departamentos da universidade, iniciamos esse programa, porque seria um projeto, se transformou num programa, e a gente levou para Ponte Nova. E aí, como a Fernanda falou, a gente já tinha aquele entendimento que ninguém faz nada sozinho, que é preciso rede para as coisas funcionarem. Um programa que nunca teve financiamento, começou em 2016 e não parou mais, e assim, sempre com muitas pessoas colaborando, e lá em Ponte Nova tinha o objetivo de atingir 3 públicos específicos. A comunidade que Vanilda fez referência a ela, que é a minha comunidade, eu nasci ali, então era um lugar que a gente tinha todo um ambiente propício para desenvolver ações sem financiamento, porque a gente não queria esperar financiamento, a gente queria fazer naquele momento. Então, para a comunidade, a gente trabalhou com o objetivo de entender, porque tinha muitas pessoas idosas na comunidade, entender compreensão com relação à velhice, a relação com a cidade, e também fazer experimentos, a gente, fundamentados, né, nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde, implementamos diversas ações.
e ao longo de 2, 3 anos, a gente veio acompanhando essa comunidade, identificando o que impactava a qualidade de vida dessa comunidade. Uma comunidade que se abriu para a experiência, se abriu para a pesquisa, né, se abriu para novos conhecimentos. A gente trabalhou com o Conselho Municipal do Idoso, numa perspectiva de fazer um diagnóstico participativo para que eles identificassem os seus problemas, encontrassem as soluções. E esse conselho foi fortalecido, a gente trabalhou com o poder público para sensibilizá-los, porque intersetorialidade é uma coisa dificílima, e aí a gente quis trazer o poder público para trabalhar com a gente essas questões, eles acompanharam tudo o que estava acontecendo lá, e aí com isso a gente conseguiu implementar a política de envelhecimento ativo naquele local. Então, assim, a Silvia teve um papel fundamental, porque eu nem sabia por onde que passava, sabe, onde que eu ia buscar esse conhecimento. Então, a Silvia nos colocou nesse caminho, a Vanilda, lá na comunidade, virou uma parceira, porque desde o primeiro momento, atuando, trabalhando muito para as coisas funcionarem. Então, parte dos avanços que eles conquistaram é porque eles mesmos se entenderam como portadores de direitos, né, de capacidades, e começaram a agir por conta própria. Então, hoje, tudo que ela está contando não depende mais da universidade, não depende mais de ninguém, eles mesmos buscam seus caminhos, né, e se encontraram aí. E aí, quando a estratégia estava, que a Silvia acabou de contar para a gente, né, nesse processo de formulação, e eles entenderam a necessidade de escutar também e levar projetos, experiências exitosas para dialogar com eles, e carinhosamente nos levaram, e assim a gente teve a oportunidade de acompanhar e de ver essa estratégia ser construída, ser implementada, e é nesse caminhar que a gente encontra o Estado de Minas Gerais, porque quando estávamos trabalhando em prol da estratégia, né, a gente acredita muito nela, a gente já viu muitas cidades se transformarem por meio da implementação da estratégia, e nesse caminhar, o Estado também, com esse entendimento, nós começamos a trabalhar conjuntamente para implementar as ações e ampliar, né, para o maior número de municípios mineiros, quando veio a pandemia. E quando veio a pandemia, então, já próximos desses municípios, nós começamos a perceber as inúmeras dificuldades, pela falta de diálogo, pela dificuldade da secretaria se relacionarem, sabe? Pela falta de preparação mesmo, porque também ninguém imaginava uma situação como essa, mas a prática de diagnóstico, planejamento, nem sempre ela é observada. Então, isso torna as coisas ainda mais difíceis para você agir diante de uma situação como essa. Então, percebendo as várias fragilidades, a gente, então, começou, numa parceria aí do governo de Minas com a Universidade Federal de Viçosa, a gente começou a adotar algumas ações para que os próprios municípios implementassem suas redes de apoio à pessoa idosa e redes de solidariedade. Mas, com isso, já fomos ampliando as participações da Secretaria de Saúde, a Anvisa sempre com a gente, para garantir a segurança do que a gente estava propondo como ação, e para garantir também que a gente tivesse uma ampliação, um alcance do maior número de pessoas. Então, a gente estava na SEDESE, mas com apoio da Secretaria de Saúde, com as diversas regionais da SEDESE, com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, junto da gente, então, pensando nessa mesma lógica. E aí, enquanto universidade, eu sempre trabalhei em rede, e eu tenho a felicidade de coordenar um grupo que me orgulha muito, que é o GEGOP, que é um grupo onde a gente estuda espaços deliberativos e governança pública. Esse grupo está em 8 países, nós somos 130 pesquisadores. Em Minas Gerais, existe um número grande de instituições e de pesquisadores. Então, o que nós fizemos? Chamamos o GEGOP para dar esse suporte. Então, veja a rede ganhando força, né? E ganhando força nesse momento. As pessoas vieram, as pessoas são solidárias, os cidadãos são solidários, os pesquisadores são solidários. Então, nesse momento, pensamos, precisamos de uma ação mais ampliada, e claro que isso induzido
fortemente pelo Conselho Estadual, fortemente pela CEPID, que é a Coordenadoria Estadual de Políticas para a Pessoa Idosa. Então, com isso, nossos parceiros foram chegando, e quando nós percebemos, nós tínhamos uma rede de apoio à pessoa idosa no estado de Minas Gerais, que a SEMAIS faz parte dela, né? O Instituto Ânima, que está aqui presente, faz parte dela. Eu não sei se tem outra instituição presente que também faz parte, mas que eu não estou conseguindo visualizar aqui. Mas veja bem, então a rede, ela foi apresentada, formalizada, no dia 10 de agosto, mas ela teve início lá em março, quando começa a pandemia, mas ela foi sendo construída, né, com a chegada dessas diferentes pessoas, e essa construção, ela se deu a muitas mãos. Então, a rede de apoio à pessoa idosa é uma rede aberta, é uma rede que veio para ser dinâmica. Ela tem como objetivo, na verdade, criar oportunidades para melhorar a qualidade de vida da população idosa, promover a sua autonomia, integração, participação efetiva na sociedade. Então, nós estamos aqui para ajudar a fortalecer a política do idoso. É uma rede que se preocupa com a pessoa idosa, sendo ela a pessoa idosa que mora sozinha, a pessoa idosa institucionalizada, qualquer pessoa idosa que demande dessa rede, ela está aí para servir. Então, é uma rede que conta com instituições públicas, privadas, pessoas autônomas, associações, organizações, todas as pessoas que têm algo para colaborar, ela é bem-vinda nessa rede. Então, essa rede hoje, ela tem vários projetos já sendo implementados. Logo que ela teve início, nós realizamos, claro que muito preocupados com o que estava acontecendo com as pessoas idosas institucionalizadas, né? Já existiam, esse impacto já era observado fortemente fora do Brasil, e agora a gente está vendo acontecer aqui, né? No nosso estado todos os dias a gente se depara com uma situação muito complexa. Então, nós realizamos uma pesquisa para também identificar projetos e ações, mas respaldados em um diagnóstico. Então, com isso, foram elaborados vários projetos, ou foram acolhidos outros projetos que já existiam, porque a gente também não está aqui para reinventar a roda. Então, existe um conjunto de ações voltadas para as instituições de longa permanência, que vão desde o acompanhamento, o cuidado com a pessoa idosa, o manejo da pessoa idosa, mas também a gestão dessa instituição, tá? Então, passa-se por questões de regularização, questão de gestão financeira, de transparência, de cuidados com essa pessoa. Mas nós temos outras diversas ações, que depois a gente pode disponibilizar aqui o site, que todas as ações estão listadas lá, mas a gente não vai ter tempo de falar de todas elas, mas aí a gente tem outras ações, como o Instituto Ânima está aqui, que é voltado diretamente para essa pessoa idosa, com criação de grupos de WhatsApp, em que podem circular informações, né, e criar esse ambiente de acolhimento e de aprendizagem, como o próprio SEMAIS, com essas jornadas que vão possibilitar o encontro de diversos gestores que estão carentes de informações, mas mais do que isso, com a produção de materiais informativos, que nós observamos na pesquisa a necessidade deles, materiais confiáveis, materiais de qualidade. Mas a gente também tem ações voltadas para o poder público, para a implementação de política de envelhecimento ativo em seus locais. Então, são diversas ações para comunicar com todos os públicos que se interessam pela temática, mas também para comunicar com a pessoa idosa. Então, todos podem vir e demandar desta rede, assim como podem vir e apoiar essa rede. Então, eu acho que é um pouco isso, né? Joia, Simone. Fala um pouquinho como é que a pessoa faz para poder acessar. Acho que a gente podia deixar o endereço do site no chat, né? Que as pessoas já podem.
Eu deixo aqui no chat o endereço para acessar tanto a nossa página web, Face, Insta, e e-mails podem ser enviados para o rapmg@gmail.com. Mas eu vou deixar tudo aqui registrado no chat, tá bem? Ótimo, ótimo. Obrigada, Simone. Bom, agora a gente pode abrir o microfone. Michele já levantou a mão ali. Quem quiser se inscrever também pode se inscrever por meio do chat, porque eu não consigo visualizar todo mundo que levanta a mão. Então, se puder se inscrever por meio do chat, quem quiser ir falando, a gente vai organizando aí a fala de todo mundo, tá bom? Pode falar, Michele. Gente, boa tarde para todo mundo. Eu sou Michele, da Rede Longevidade, já conheço muita gente. Agora eu coloquei ILC porque o Kalash oficializou a minha vinda para a diretoria de relacionamento institucional da ILC e represento, então, agora as duas instituições. Eu queria só pedir a palavra, porque eu tenho uma reunião às 4. Eu queria agradecer vocês por essa oportunidade. Simone, a gente já se conhece. Silvia, eu tive com a Carlota no Rio, a gente está trocando várias figurinhas sobre o movimento. Prazer também retomar esse contato. E Vanilda, obrigada pela sua inspiração. Fernanda, Renata, Marcela, todo mundo que está aí, queria agradecer. E vou deixar meu e-mail aqui, o celular, no chat, acho que a maioria já tem, mas para a gente manter esse contato. Vem uma série de eventos, de workshops, festival aí da rede, e a gente quer depois contar com o apoio de vocês na participação, na divulgação também. Então, obrigada, ficou aqui mais 5 minutinhos, mas já peço desculpa por ter que sair antes da conclusão. Obrigada a todos. Obrigada, Michele. Fernanda abriu o microfone. Vai falar, Fernanda? Só para dar meu beijo a Michele. Obrigada, Michele. A gente vai participar, sim. Bom te ver por aqui, tá bom? Prazer todo meu, Fê. E aí, mais alguém gostaria de falar? Simone já deixou as informações aqui no chat. A Fernanda Matos já tinha colocado que adorou o depoimento da Vanilda, que é uma fala que realmente dá sentido à vida no coletivo. E aí, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Pode falar, Renata. Primeiro, eu queria falar que foi muito bom ouvir todas as três, né? Falar que cada um dos depoimentos e cada uma das que falaram aqui trouxeram mais conhecimento para a gente, né? Então, agradecer esse momento de compartilhar e dizer o seguinte, né? Como eu falei no começo, eu estou como diretora de políticas para pessoa idosa e sempre foi um desejo fazer com que Belo Horizonte fizesse a adesão à estratégia. E esse ano, em janeiro, o nosso prefeito ele fez essa adesão, né? Então, nós já estamos nesse caminhar desde muito tempo, né? Mas, assim, oficialmente, janeiro, e aí a gente está na fase onde a gente está fazendo revisão do diagnóstico para apresentar novamente ao Conselho, que foi um diagnóstico feito com a UFMG, acredito que a Simone deva lembrar, ela já esteve aqui também antes, né, participando, a Luciana, que era lá do Ministério. Também ficamos preocupados quando houve essa questão, acabou com a equipe, né, a Luciana, que era a nossa referência, ela tinha nos alertado, mas parece, espero, que vai caminhar sim, que não vai cortar, mesmo porque tem mais de 1.000 municípios, né, que estão aí na estratégia. Acho que o movimento não é de retroceder, eu acho que isso aí vão ter algumas adequações, mas com certeza não vai ser possível cancelar, né? E aí eu queria dizer que Belo Horizonte, a gente também está criando um comitê, onde tem todas as secretarias, né? A gente já convidou aí a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, nós temos Educação, todas as secretarias estão sendo chamadas para oficializar o comitê, para a gente poder ir nesse caminho, e eu queria contar muito com a participação da Silvia, com a participação da Simone, para poder nos ajudar nisso, na Vanilda também, com toda a experiência dela, para que Belo Horizonte siga no caminho certo, que é o caminho de um envelhecimento, onde as pessoas envelheçam com qualidade e queiram permanecer nessa cidade. Então, agradecer muito e falar que a gente vai procurar vocês três, né,
para poder fazer caminhar juntos, tá? Então, muito obrigada. Renata, com o maior prazer, o que eu puder ajudar, agora eu estou no Movimento Longevidade Brasil, certamente será uma ação do movimento. Também sou do GEGOP, o grupo coordenado pela Simone Martins, que tem vários outros pesquisadores. Eu queria esclarecer que, quando eu saí em abril de 2018, ficou no meu lugar o Leonardo Milhomem, que era a segunda pessoa na hierarquia do departamento, e eu recomendei que ele assumisse como diretor e a Luciana assumisse a função dele como coordenador. Isso. E foi muito acertado. Os dois são servidores públicos de carreira, concursados, extremamente dedicados. Então, eu fui até o final da concepção, entreguei na mão, passei o bastão para o Leonardo, né, que tinha uma experiência de implementação de políticas públicas e está fazendo isso lindamente. Ele saiu do departamento, foi para um outro cargo. Não sei qual é a situação da Luciana, eu tenho até medo de falar com eles sobre isso, porque eu sei o quanto eles ficaram penalizados, né, com a possibilidade de acabar o departamento e a EBAP também, mas se tem condições de continuar, o que vocês quiserem dessa parte de fundamentação que eu possa ajudar, eu estou à disposição, sim. E Belo Horizonte aceita, e eu falo em nome da prefeitura, né, da diretoria que coordena essa política no município, e já está aqui um convite feito para todas três, para nos ajudar a essa caminhada, porque é independente. A gente acredita que a EBAP é um projeto forte e que não vai acabar, mas se acabar, Belo Horizonte tem condições de seguir, né? Não sei se vocês sabem, mas Belo Horizonte ele teve já um projeto que chamava Casa Segura da Pessoa Idosa. Ele é um projeto inédito, por coincidência, é um projeto apresentado por mim, né, que eu já trabalho há mais tempo, e a gente tem uma proposição de, tudo caminhando, a gente reapresentar esse projeto e Belo Horizonte continuar fazendo a Casa Segura da Pessoa Idosa. E agora... Que bom! Eu trabalhei nisso com a Luciana, que é arquiteta, né? E ficou um carinho especial por esse projeto de Casa Segura, que é essencial, vai ajudar muitos idosos e futuros idosos, né? Mas o prazer de trabalhar com Minas é enorme. Eu me afeiçoei a Viçosa, Ponte Nova, são mais de 5 anos já trabalhando junto, fui todos os anos. 2020 não vou, pena, mas até ano passado fui todos os anos para eventos, para discussões mais tete a tete, né? Então, é o meu segundo estado, porque eu sou carioca e o meu segundo estado do coração é Minas. Sempre tive uma queda e depois que eu conheci melhor, a partir de Viçosa, ficou muito mais no meu coração. Agora inclui aí BH. Agora pode incluir BH no coração e nos planos de trabalho. Renata, só para dizer que você conta com a gente, viu? E Silvia, a gente acaba trazendo para ela ficar um pouquinho mais com a gente em Minas. Aqui, ó. Obrigada, gente. Muito bom, Renata, você dizer disso, né? Dessa participação de Belo Horizonte, de não retroceder o trabalho, excelente fazer esse posicionamento aqui para o grupo. Eu acho que é muito importante mesmo. A Fernanda pediu a palavra, Fernanda. Eu quero primeiro falar da força, né, das falas, assim. Eu fiz um comentário no chat, mas eu quero falar das três. A gente, depois dessa pandemia, a gente já trabalhava com o público idoso e com a pandemia, eu acho que esse universo ele tomou mais conta da gente ainda, assim, né? Eu acho que
A gente que trabalha com essas relações, trabalha diretamente com o público, trabalha diretamente com essa renovação das condições e parcerias, eu fico sempre pensando no jeito de tirar as melhores coisas dessa pandemia, por mais difícil que ela seja, assim. E eu acho que como a gente trabalha com esse público especificamente, diretamente, a gente talvez tenha que realmente aproveitar esses espaços que o SEMAIS proporciona e outras entidades também, para que a gente, mesmo que seja pela pandemia, tire esse idoso da invisibilidade, né? Que essas redes que estão sendo formadas, que elas tenham apoio, fiquem fortes e que esse conhecimento seja realmente compartilhado entre o ativismo, né, dentro de cada instância, que seja pública ou privada, mas que esses conhecimentos sejam compartilhados para que eles possam ser replicados, para que eles possam aumentar em escala. E eu fico, sempre quando eu participo de uma reunião assim, eu fico pensando na nossa grande responsabilidade, né, de uma condição tão vulnerável como é a condição de pandemia para o público idoso, a gente tem a responsabilidade de tirar aquilo que é bom e divulgar isso e transformar isso em relacionamento, em ações conjuntas, ações coletivas. Então, é isso que eu queria falar, assim, que a gente está tirando do leite de pedra e que a gente precisa compartilhar isso, sim. E parabéns pelo trabalho das três, assim como, né, das minhas companheiras de mesa diretora e das outras instituições que estão aqui representadas. Mas é isso, assim, a gente precisa aproveitar o momento de alguma forma que a gente consiga tirar esse idoso da invisibilidade o mais rápido possível. É isso, gente. Obrigada, Fernanda. Marcela? E ainda na fala da Fernanda, Silvia, Simone, Vanilda, assim, como esse trabalho de rede também, né, e aí a Renata no município sabe isso melhor do que todos nós, traz uma responsabilidade também, né? Eu acho que a minha avó falava isso. Agora você sabe o que você vai fazer com isso. Quando você não sabia, você não tinha nada a ver com isso. Agora, quando você sabe, você tem que fazer alguma coisa. Eu acho que o trabalho de rede ele é um trabalho que realmente encanta, é o caminhar de ser mais, e aí sei de várias das instituições. E esse trabalho, como diz bem a Fernanda, assim, né, que esse Covid seja para tirar o idoso da visibilidade, está tirando, né? Eu acho que cada um de nós aqui presentes das instituições, no dia recebe uma ou duas consultas sobre o desafio de alguma vida de algum idoso. É um dia que alguém te fala que te liga para te pedir ajuda para o idoso estar morando num lugar precário, é outro que te liga que quer saber sobre institucionalização, é outro que está falando sobre denúncia de violência. Eu tenho mapeado essa semana assim, de quantas consultas feito a nós, a mim diretamente, assim, por diferentes tipos de pessoas sobre questões que a gente acabou descobrindo em rede, né? Assim, quando a gente compartilha com as outras pessoas, a gente acaba ficando sabendo. E aí eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar conjuntamente na política do ganha-ganha, nas capacitações para a gente entender melhor desse mundo e começar a criar mais protocolos que sejam claro para todos nós. Eu acho que esse é um desafio, assim, né, dos fluxos. Quais são os fluxos da nossa cidade? Quais são os fluxos do nosso estado, né? Quando Simone fala aí da RAP, eu realmente me alimento nas redes, mas acredito muito que esse momento de pandemia tem convidado a gente ainda mais a se formar, a se capacitar e a criar esses fluxos. Assim. Então, é realmente um convite de que a gente possa se alimentar nesse lugar da curiosidade mesmo, porque sai da invisibilidade, como bem falou a Fernanda, e tem cobrado muito da gente. E aí, por último, eu não sei se tem um representante da CDM aqui, a CDM tem feito um trabalho muito bacana de cuidar de quem cuida, porque eu também acho que a gente, enquanto rede, a gente precisa olhar para fora
e a gente também precisa olhar para dentro das nossas instituições. Eu não sei se a CDM está aqui, mas tem feito um trabalho muito bacana, tem nos convidado enquanto SEMAIS, a gente tem participado de alguns eventos, mas eu acho que vale essa atenção também. Um pouquinho dessa fala. E agradecer mesmo, mais uma vez, a presença de todos vocês, dessa minha mesa diretora que a gente caminha junto, e aí a gente vai trilhando também esses encontros. Mas eu não estou fechando não, tá, Valda? Só porque eu já parei minha fala por aqui. Eu queria só completar minha fala, Valda. Claro. É só para ressaltar, falar assim, que em todas as falas, as palavras da rede foram usadas, né? Que foi governo, prefeitura, empresa, cidadão, trabalho, e isso é muito interessante, né? A SEDESE foi citado, o governo federal foi citado, as reuniões em comunidades foram citadas, então foi uma delícia de ouvir, gente. Muito bom, Fernanda. Eu penso assim que quando a gente descobre o trabalho em rede, é muito bom, né? Mas é mais importante a gente se tornar um ponto dessa rede. Eu me sinto muito ponto de rede. Então, por exemplo, por eu estar há mais tempo no SEMAIS, por fazer essa parte, né, desse relacionamento institucional, eu estou o tempo todo conectando pessoas com pessoas. Então, Valda, sabe o telefone de fulano? Você tem um contato assim? Alguma coisa? Você conhece alguma coisa acontecendo nesse sentido? E é um prazer enorme quando a gente percebe que as pessoas se conectam e que daquela conexão eles conseguem fazer um trabalho juntos, assim. Então, é essa proposta, assim, a gente precisa se tornar ponto dessa rede, a gente precisa deixar que as demandas venham, mas que elas também saiam da nossa mão, né, e ganhem alcance, ganhem impacto, né. Então, eu acho que cada um, só de se propor a participar aqui e de falar sobre rede, né, pode se tornar um ponto dessa rede. Muito obrigada aí a todos pelo convite. Queria dar boas-vindas à Patrícia, né? Disse que chegou agora. Seja bem-vinda, Patrícia. A Cristina. Obrigada. A Cristina e a Eide também vieram a convite da Silvia. Queria dizer assim que, além desse encontro, a gente tem um grupo de WhatsApp, que é um grupo de conexão de boas práticas. Então, quem quiser participar, tem um link, a Ju até colocou aqui, né, Ju, o link desse WhatsApp. A gente não inclui ninguém no grupo, então, se a pessoa quiser, e por espontânea vontade, ela pode se conectar a esse grupo. É um grupo para a gente trocar informações. Então, quem quiser participar, é só se conectar, tá? Vi aí que o pessoal deixou seus contatos. Oi? Eu queria dar um depoimento relacionado a Vanilda, que é o seguinte: quando participei desse projeto que ela mencionou, participamos com a Simone, ao final da pesquisa foi feito um vídeo para mostrar todos os acontecimentos, teve o passo a passo da pesquisa com os membros da comunidade, e talvez o vídeo até valha a pena, Simone, que seja disponibilizado na rede, mas aí esse depoimento tem uma parte confessional. Quando a Simone e eu assistimos juntas, choramos o tempo todo. É muito lindo ver como as mulheres daquela comunidade ficaram empoderadas, falavam de dedo em riste com o prefeito num dos momentos dessa gravação e saíram em busca de soluções para os seus problemas coletivamente. Não dava para deixar de trazer esse depoimento e contar do nosso choro de alegria e emoção de ver no vídeo como foi o projeto. Ai, que bom. Obrigada. Que ótimo. Eu te entreguei, hein? Então, vou te entregar um pouquinho também, Silvia. E esse choro aconteceu na defesa de tese dela. Que foi há 1 ano, 2 anos? Já tem quanto tempo, Silvia? Está fazendo 1 ano agora, em 30 de agosto. Isso.
Mas muito bom você ter lembrado. É muito importante participar, né? E aí tem uma questão que eu gosto sempre quando eu estou apresentando algum projeto, dizer que todos podem fazer parte, porque às vezes as pessoas elas ficam intimidadas. Em Ponte Nova, por exemplo, nós tínhamos vários projetos na cidade que as pessoas não se deslocavam de um bairro para o outro, porque não se sentiam que pertenciam àquele lugar, sabe? Então, quando ela começa a entender as lógicas, né, do que é direito, do que eu posso, da minha importância, das minhas possibilidades de colaboração como pessoa, entendendo que toda pessoa importa, toda pessoa conta, toda pessoa tem potencial para colaborar. Isso muda tudo, isso muda tudo. Nós tínhamos nessa comunidade uma pessoa que eu acho que eu passei, assim, décadas sem ver um sorriso, e hoje sorri com muita facilidade, né? Auxiliadora, ela não... Então, o nome dela é Maria Auxiliadora. Então, assim, a gente não via sorrisos, era sempre muita tristeza. Mas aí ela começa a aprender e descobrir que pode aprender e que pode falar, perde um pouco o medo de errar. Então, nesse ponto aqui, né, nessa rede, nesses diversos pontos, todos nós temos algo para ensinar e aprender, né? E temos muito a aprender, né? Então, quando as pessoas percebem isso, então elas se conectam. E aí, quando elas se conectam, a riqueza ela é imensa, porque aí a gente não vai conseguir, mesmo que tenha um monte de pesquisador fazendo alguma coisa, mas se as pessoas não se apropriarem, não serviu de nada o nosso trabalho. Então, precisa ter essa apropriação, né, esse entendimento, esse acolhimento, mas é o que eu acho que todo mundo que está aqui já trabalha nessa perspectiva, porque também eu acho que são trabalhos que nascem do coração, a gente é comprometido com a causa. A gente está aqui trabalhando quantas horas por dia nesse momento? Eu não trabalho menos de 10, eu imagino que ninguém aqui trabalha menos de 10 horas por dia, em prol, né, dessa causa. Então, assim, é isso, é coração que nos move, e é coração que atrai as outras pessoas, porque a gente acredita, né, e para ajudar, para criar essa dinâmica, para romper com esse paradigma, e aí sim a gente dá visibilidade à pessoa idosa, a gente fazer com que todos acreditem e defendam os interesses da pessoa idosa, fazendo esse compromisso coletivamente, eu não tenho dúvidas que a gente vai conseguir, né? Verdade, Simone, verdade. Obrigada pela fala. E aí, continua aberto? Alguém mais gostaria de colocar? Vamos partindo para os finalmente. Queria só me agradecer a oportunidade também. Estou aí com a Simone, né, com a Fernanda, né, com várias pessoas aqui, né, tem trabalhos aqui em parceria com várias, né, fico muito satisfeita, né, a gente sempre está encontrando, de alguma forma, toda semana a gente encontra, não é? Está sendo uma rotina, né, vocês estão participando da minha vida, e eu estou participando um pouquinho da vida de vocês, né, isso é muito rico, eu tenho aprendido muito com cada uma de vocês aqui, né? Eu sou do Instituto Ânimo, mas também sou conselheira do idoso, faço parte dessa rede, tenho aí vários contatos, e eu fico muito feliz, né, de ver cada vez mais a gente ganhando, né, esse espaço para discussão, esse debate, né, é incrível, assim, mas se a gente for pensar, são os pontos positivos, entre aspas, desse momento de pandemia, porque talvez se a gente estivesse no presencial, a gente não estava tão próximo igual a gente está toda semana encontrando, né, mas, enfim, né, fazendo uma leitura, eu acho que a gente tem conseguido avançar muito nas discussões, né, relacionadas à questão da pessoa idosa, não só em Belo Horizonte, mas tendo essa oportunidade, né, inclusive, de conhecer outras realidades, contribuir para outros conselhos, né, então eu fico muito feliz cada vez que eu encontro todos vocês, né, num espaço como esse. Muito obrigada aí pelo convite. Obrigada. Obrigada a todas, então, todos e todas, né, pela participação. Alguém quer deixar as considerações finais? Vanilda, Simone, Silvia, quer comentar mais alguma coisa? Marcela, Fernanda, Renata? Eu quero só lembrar a Nayane que ela é conselheira e coordenadora da comissão de monitoramento. Obrigada. É que tem pouco tempo, tá, gente? Estou
Joia. Mas eu quero mandar um beijo mesmo para todas. E é isso, obrigada, gente. Vamos juntas. Então, muito obrigada pela presença de todas. Marcela, você quer falar? Não, Valdinha, só colocando que o pessoal colocou que a CDM estava aqui presente, e colocou no chat, acho que você não leu, e Ah, sim, agradecer verdade. mesmo, e endossar a fala da Nayane, que esse encontrar semanalmente é que tem dado força e coragem para a gente nesse desafio de mundo que a gente está vivendo, né? E eu acho que aí, nesse sentido, eu pedi para que todos se cuidem, porque vai passar, está passando, mas a gente ainda precisa de muito cuidado. Joia. E eu quero convidar para o próximo encontro, por volta do dia 17, provavelmente dia 17 de setembro, né? Nós vamos preparar uma pauta bem bacana, mas a ideia é que continuem participando, se juntem a nós nessas conexões de boas práticas, tragam as suas experiências, porque realmente é muito inspirador a gente ouvir do trabalho do outro, né? Eu acho que a gente só ganha quando a gente escuta o que o outro está fazendo. Então, compartilhem aqui as suas práticas, compartilhem as ideias, esse é um espaço aberto para isso. Então, a gente se vê na próxima, dia 17 de setembro, e boa tarde, muito obrigada a todos. Tchau, obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau, Cida. Tchau, obrigada. Tchau, Pessoal. Tchau, obrigada. Tchau, Muito gente. obrigada. Obrigada, muito obrigada. Obrigada. Obrigada, Vanessa. Até amanhã, né, Simone? Até amanhã, Marcela. Renata, a gente já se vê também. Vi aqui. Tchau, obrigada, Valdo. Tchau, Moninha. Tchau, Anilda. Obrigada, minha linda. Até que teve gente.